Olá, hoje dando continuidade ao projeto para ler como escritor, eu vou falar sobre o conto As Filhas do Velho Coronel, da Katherine Mansfield, que é um conto analisado pela Francine Prose no segundo capítulo sob o aspecto das palavras. 1, 2, 3. Vocês encontram esse conto na coletânea da Cossack, e é muito fácil encontrar coletâneas de contos da Katherine Mansfield em qualquer sebo, coletâneas antigas. Eu tenho essa obra aqui, que é uma coletânea das obras completas da Katherine Mansfield, não sei se está dando para ver, semelhante à coletânea da Virginia Woolf que eu mencionei no vídeo passado. Tem as obras completas, ensaios completos e os diários também. Essas coletâneas são bem interessantes para o Kindle, que elas custam cerca de $2-3. O conto vem narrar a história de duas irmãs que acabaram de perder o pai, e a história se passa na semana seguinte ao funeral do pai. E a Francine Prose vem se debruçar sobre a primeira frase desse conto, que é a seguinte: a semana posterior foi a mais atribulada da vida delas. E aí a Francine para na palavra posterior, que é uma palavra sem complemento nessa frase. Posterior a quê? A gente só vem a saber que se trata da semana posterior ao funeral nas páginas seguintes do conto. E aí a gente vem saber o nome dessas personagens. E por que essa palavra sem complemento? Porque as irmãs não conseguiam sequer articular que o pai havia morrido. Elas nem conseguiam completar essa palavra posterior ao funeral do pai. Elas não conseguiam digerir que o pai havia morrido. E por meio dessa palavra simples, sem complemento, a Katherine Mansfield é capaz de transmitir, segundo a Francine Prose, esse sentimento das irmãs de não compreenderem que o pai havia morrido, de sempre pensarem que o pai ainda estava ali, porque elas estavam acostumadas com a presença tirânica daquele velho pai, que decidia tudo na casa e elas simplesmente obedeciam. No início do conto, nós pensamos que se tratam de duas irmãs jovens, porque elas se comportam quase como crianças, elas não sabem o que fazer, o que decidir, elas sempre pensam no pai. O que o pai vai achar? Será que o pai vai as repreender? Será que ele vai deixar que elas entrem no quarto dele para arrumarem as coisas? Elas sempre se voltam para a figura do pai sempre que tem que tomar uma decisão, e elas não conseguem tomar decisões sozinhas. E a presença do pai é muito forte naquele momento, justamente porque elas não conseguem aceitar que ele morreu. Isso reflete a própria dificuldade que elas tiveram depois de uma vida se submetendo a esse pai tirânico. Após a morte dele, a dificuldade que essas personagens têm de se tornarem adultas, de tomarem decisões por si mesmas. E a semana é a semana mais atribulada da vida delas, porque é a primeira semana em que elas têm que pensar nelas mesmas, no que elas vão fazer com a própria vida, porque as duas irmãs passaram a juventude à sombra do pai. E quando ele morre, elas se veem com a assustadora liberdade de ter que escolher o que elas vão fazer, e ao mesmo tempo são mulheres mais velhas que já perderam algumas oportunidades na vida, então elas também se confrontam com esse fato, o fato de terem perdido oportunidades na vida. Essa é uma tentativa de a Katherine Mansfield não só ilustrar as personagens que têm dificuldade de assumirem a própria vida, tomarem as próprias decisões sozinhas, também uma tentativa da Katherine Mansfield de ilustrar esse período de perda, esse período imediato à perda de um parente, no qual é difícil acreditar realmente que aquela pessoa morreu. Então, por meio dessa palavra sem complemento, a semana posterior a quê? Ela consegue ilustrar essa falta de condições de aceitar uma morte. Então, não só porque as personagens são personagens que foram impedidas de crescer por uma educação muito conservadora e tirana, como também porque para qualquer um é difícil lidar com essa perda no período imediatamente posterior a ela. O conto é narrado em terceira pessoa, mas as vozes das duas personagens se entrelaçam. Então nós vemos muitas vezes palavras com as quais as cenas são descritas, palavras essas que não pertencem a um narrador
neutro, mas sim palavras de um diálogo interior da própria personagem, principalmente na cena em que elas estão a jantar com a enfermeira do pai e a enfermeira come um pedaço a mais de manteiga e de pão e elas estão apreensivas com o fato de que elas não sabem como vão lidar com a ausência do pai, lidar financeiramente com a ausência do pai, então elas estão monitorando tudo que a enfermeira está comendo. E aí nesse diálogo interior das personagens, em que o narrador descreve essa cena, o narrador usa várias palavras que pertencem às próprias personagens. Também é interessante. Bom, o conto termina com as personagens tentando articular uma para a outra como será no futuro, o que elas vão fazer no futuro. Mas elas estão tão chocadas com aquela súbita liberdade obtida com a morte do pai, ao mesmo tempo com aquela tristeza da perda do pai, que elas nem conseguem articular para si mesmas essa pergunta, que é o que vai ser de nós no futuro. Eu vou filmar aqui um pouco a biblioteca que eu frequento, porque a Marta, que assiste esse canal, pediu. Então eu vou filmar aqui a fachada da biblioteca. Espero que vocês tenham gostado e eu continuo com o projeto ainda no segundo capítulo. Tchau, gente. Até mais.